Bom dia pessoal, tudo bem? Fazia um tempo que eu não gravava aqui, atualizando para vocês como é que tá a situação aqui da recria das novilhas. Aconteceu um negócio que eu temia, faltou o capim, infelizmente faltou o capim. Aí eu tinha separado umas maiores, duas menores, para terminar aquelas maiores, né? Elas estavam mais ou menos com uns 10 arrobas, 300 quilos de peso vivo mais ou menos. Aí eu tinha separado para terminar elas. Só que quando eu separei para terminar elas, o capim já não estava bom. Aí coloquei no capim que ainda tinha, mas elas comeram rapidão, mesmo dando ração, elas não estavam conseguindo se desenvolver. E acabou o capim para as menores e ficou bastante ruim a situação. Aí apareceu alguém aqui querendo comprar elas. Elas estavam em média com umas 11 arrobas e meia, outras com 10 e meia mais ou menos. Só que não estavam no ponto de sair, não estavam terminadas, estavam bonitas até, mas não estavam com aquele acabamento bom que está no ponto de vender ainda. Não estava com 360 quilos, não estava com 12 arrobas. Aí eu fui e acabei vendendo elas. Vendi, a maioria delas vendi 66 novilhas. Aí deu essa situação ruim, né? Faltou o capim no final, na hora de acabar elas. Ficou tudo ruído. Aí além de não ter capim para terminar essas maiores, para as menores ficou sem também. Só na ração ficaria muito dispendioso, ficaria muito pesado. Aí apareceu esse rapaz aqui que eu queria comprar, eu vendi para eles. Vendi 66 novilhas, as maiores. Na verdade teve 5 delas que já eram 12 arroba, já deram 360 quilos. Aí eu fui e essas ele não quis, porque ele queria para acabar, entendeu? Queria fazer acabamento. Aí ele pegou aquelas na faixa de 10 arrobas, 11 arrobas para ele fazer acabamento. Aí o rapaz acabei vendendo para ele. E ainda teve aquele período que foi no período de maio, foi em maio, que tava o preço bem ruim, entendeu? Muito ruim mesmo. Aí eu vendi ela sem terminar e ainda o preço que eu consegui foi R$220 a arroba. Tava todo mundo querendo tirar gado. Agora a gente está em agosto, a gente está no dia 20, hoje é 23 de agosto. A gente está em agosto, né? Já a gente percebe que está diminuindo a quantidade de gado à venda. Conversei com alguns compradores aqui que eu conheço e já está diminuindo, ou seja, já tem uma pressão para o preço começar a melhorar, se Deus quiser. Aí vendi em maio, que todo mundo querendo tirar gado e o preço lá embaixo, gado demais e os compradores eram rejeitando algum gado já, na verdade. Aí, como estava naquela pressão que eu ia ficar totalmente sem capim e não ia conseguir terminar elas direito, aí eu fui e vendi elas mesmo não estando acabada ainda, comecei a dar o acabamento, mas não consegui terminar o acabamento e vendi para o rapaz que ia dar acabamento, ia colocar elas no confinamento para acabar elas. Aí consegui esse preço ruim ainda, que foi R$220 arroba só, que jogou lá para baixo, né? A expectativa era que fosse um preço bem melhor e não consegui esse preço que eu queria, né? Consegui um preço muito abaixo. Aqui no Maranhão, acho que só no Acre, pelo que eu acompanho aí na divulgação de preço de arroba, que fica melhor que no Acre, mas no restante do Brasil aqui é um dos locais de preço de arroba mais barato que existe. É claro que a reposição também é mais barata. Por exemplo, você consegue comprar uma bezerra aqui atualmente com uma bezerra apartada por uns R$1.300, enquanto em outros locais é bem mais caro. Um Tocantins aqui que é vizinho,
já é mais caro do que aqui no Maranhão. Aí eu deixei essas aqui, são 34 que ainda tem aqui. Aí são as menores. Agora elas estão naquele ponto de levar para acabamento. Elas estão com mais ou menos 10 arrobas, alguma menor com 9,5 por aí. Elas estão no ponto de ir para a terminação agora. Só que a gente está no auge do verão, né? E eu tô sem capim. O capim tá rapado. Aí eu já vou vender elas aqui novamente para o rapaz que compra aqui. Vou vender elas nessa faixa de preço. Para ele é um intermediário, né? Ele revende para outras pessoas, para alguém terminar elas, porque eu vi que se deixar aqui não vai dar certo, porque eu tô sem capim e terminar só na ração eu não tenho estrutura, e também acho que não vai valer a pena no meu caso. Aí vou vender elas agora. Não sei qual o preço ainda que eu vou conseguir. Tá tendo uma leve melhora no preço, né? Mas não é lá essas coisas ainda. Aí eu tive outro problema, porque como eu coloquei mais gado na área do que ela aguentava, porque tinha uns 2 capins aqui que eles eram antigos, não foram bem feitos, não foi calcareada, não foi corrigida a terra, ou seja, a terra, e já tinham capins lá para quase 15 anos. Aí, por ficar uma quantidade muito maior do que a área suportava, teve um super pastejo aqui que detonou bastante meu capim. Eu acredito que eu vou ter que reformar uns 2, aproveitar para já corrigir a terra, que não era terra corrigida, calcarear bastante ela, para formar um capim já desde o início, um capim melhor. E quando eu for repor agora, vou colocar uma quantidade menor, porque eu estava colocando 103 cabeças numa área de 40 hectares. Ok, se fosse uma área corrigida, adubada, poderia ser que desse certo, né? Mas eu superestimei a capacidade e não era uma área corrigida. Tinha os capins mais velhos aqui que nem calcareados foram. Aí detonou com eles. Aí surgiu muito cupim neles, eu vou ter que reformar eles. Reformar a metade deles aqui, para formar uma pastagem melhor desde o início. E quando for repor agora, eu vou repor com uma quantidade menor. Estou imaginando de colocar no máximo 60 cabeças, para mim não detonar com capim novamente. Esse aí, pessoal. Quando eu vender elas aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o que deu, o que não deu, se deu algum resultado, se eu tiver resultado positivo ou se não. Tô torcendo para pelo menos ter empatado, né? Porque não saiu como eu planejei. Período longo de estiagem, o capim não se desenvolveu, tinha uma pastagem mais velha e no final faltou capim. Elas detonaram o capim ficou bastante degradado.